Então, olha só, gente, como que verbo abundante é super simples. Então, como nós falamos na frase anterior, quando você diz voz passiva analítica, por que voz passiva analítica? Porque tem sujeito, locução verbal de particípio e agente da passiva. E lembre-se, toda vez que tiver locução verbal de particípio, lembre-se, cabe a pergunta por quem, mesmo que esteja escondido, cabe a pergunta por quem, existe alguém escondido? Então, eu tenho voz passiva analítica. Olha outro exemplo. A camisa seria limpa pelo ajudante. Não tem jeito de você falar a camisa seria limpada. Eu tinha limpado a camisa. Voz ativa. Por quê? Eu tinha limpado por quem? Não tem jeito. Eu tinha limpado o quê? Então, sempre que tiver locução verbal de particípio, a partir de hoje, você viu dois verbos, o último é particípio, cabe a pergunta por quem? Voz passiva analítica. Não cabe a pergunta por quem? TC, tempo composto, ok? Então, a camisa seria limpa. Por quem? Pelo ajudante. Mostrou que é voz passiva analítica e pelo ajudante é quem agiu. Por isso que ele se chama agente da passiva. Ele não agiu simplesmente. Ele agiu na voz passiva analítica, ok? Então, toda vez que eu tiver voz passiva analítica, o que eu tenho? Um sujeito que não fez nada, porque ele é paciente. Uma locução verbal de particípio. Cabe a pergunta por quem? Por isso, ele se chama agente da passiva. Por favor, e ainda está com qualquer tipo de dúvida em vozes verbais, volta lá na matéria, tá? Tem vídeo explicando passo a passo cada voz verbal. Então, não tenha receio. E se tiverem qualquer dúvida, põe no comentário. Quem sabe eu posso ajudar você, ok? Muito bem. Então, agora, uma atenção especial para esses verbos, porque eles só têm verbo particípio irregular. Então, verbo abrir, nunca você vai poder falar abrido. Você só pode falar aberto. Então, com o verbo ter, haver, que normalmente é do DO, os foi, que é do diferente, mas esse aqui, todos os três fazem o uso do particípio irregular. Então, tinha aberto, havia aberto e foi aberto. Cobrir, não existe cobrido, só existe coberto. Então, você vai falar tinha coberto, havia coberto e foi coberto por quem? Verbo dizer, só existe dito. Então, você vai falar eu tinha dito a verdade, eu havia dito a verdade e a verdade foi dita por quem? Aí, tá vendo? Sempre que cabe a pergunta por quem, você fez voz passiva analítica. Escrever, não existe escrevido, só existe escrito. Então, lembrem-se, tinha, havia e foi. Eu tinha escrito, eu havia escrito e foi escrito por quem? Verbo fazer. Por favor, não existe fazido. Então, é feito. Tinha feito, havia feito e foi feito por quem? Aí você encontra voz passiva analítica. Façam isso. Falem um monte de vezes para vocês próprios. E vocês vão ver como é que tudo vai ficar fácil. Agora, verbo pôr. Não tem podo. É posto. Então, eu tenho que dizer tinha posto, havia posto e foi posto por quem? Sempre que usa o foi, vai dar voz passiva analítica.
Verbo ver não tem vedo. Eu tenho que falar visto, usando os três. Tinha visto, havia visto, foi visto por quem? Então, quando eu faço a pergunta por quem, eu encontro agente da passiva e a voz é passiva analítica. Verbo vir não tem vido, é sempre vindo, parece gerúndio, mas não é, porque você vai falar tinha vindo, havia vindo e foi vindo. Então, não existe gerúndio aqui. O gerúndio é quando você usa estava. Estava vindo, aí é gerúndio. Agora, tinha vindo, havia vindo e foi vindo é particípio, ok? Refazer. Ó, refazer é do fazer. Então, se no fazer é feito, agora vai ser o quê? Refeito. Então, tinha refeito, havia refeito e foi refeito. Agora, olha o impor. Ele vem do por. Se no por é posto, agora põe o in. Imposto. Então, eu tinha imposto, eu havia imposto e foi imposto por quem? Verbo descobrir. Não vem do cobrir? Então, é descoberto. Tinha descoberto, havia descoberto e foi descoberto por quem? Para encontrar o agente da passiva e saber que é voz passiva analítica. E reescrever. Se escrever é escrito, reescrever é reescrito. Então, eu tinha reescrito, eu havia reescrito e foi reescrito por quem? Então, aqui é uma lista de verbos que só tem particípio irregular. Mas existem outros verbos que têm os dois, que tem o regular e o irregular, como é o caso do acender. Eu tinha acendido, eu havia acendido e foi aceso por quem? Tá vendo? Quando eu uso foi, eu formo voz passiva analítica e eu faço a pergunta por quem para encontrar o agente da passiva. Viu como é que é fácil? Agora, se gostou, compartilhe, curta o vídeo, ajudem os amigos, o Brasil, a melhorar com o português simples, fácil e prático. Beijo para vocês.